Oi, gente, voltando aqui com o nosso curso, nós vamos falar agora a respeito das teorias e das legislações. Aqui, na verdade, a intenção é te mostrar o que fala assim, ô Lorena, você tem que aplicar o processo de enfermagem de tal forma. Então, vamos lá. Quando nós falamos que nós devemos aplicar o processo de enfermagem, nós não podemos esquecer que existe a necessidade de você seguir as 5 etapas. Quais são essas 5 etapas? Coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, plano, implementação e avaliação. Nós vamos falar exatamente sobre cada uma. Mas nós temos uma legislação que é de 2009, que é a 358, que fala sobre a necessidade de você aplicar o processo de enfermagem, não só o processo, mas também a sistematização da assistência de enfermagem. Nesse caso, obrigatoriamente, nós aplicamos a SAI e o processo dentro das 5 etapas, tá? Quando nós falamos em SAI, nós vimos no bloco anterior que trata-se de um processo gerencial e o processo de enfermagem é algo focado para o enfermeiro que possui 5 etapas. As 5 etapas são elas. A primeira é o levantamento de dados, o momento que você vai estar com o seu paciente para determinar, para levantar todas as informações necessárias para o seu atendimento. Você vai fazer o seu exame físico, a sua anamnese, fazer a sua entrevista, avaliar exames laboratoriais, avaliar exames de imagem, enfim, conversar com a família, observar. Todo o levantamento é importante para que você consiga passar adequadamente para a segunda etapa. Se eu não fizer um levantamento adequado no primeiro momento, levantar todos os dados necessários, tanto dados objetivos quanto subjetivos, tanto aqueles que eu observo, eu sinto ou que eu ouço, que o paciente me fala diretamente, nós não conseguimos passar para o momento de diagnóstico. O momento de diagnóstico, e aí é interessante a gente compreender que quando o processo de enfermagem traz o momento de diagnóstico, esse não é um momento atrelado necessariamente ao NANDA ou ao CIP. Quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, nós estamos falando em um momento de raciocínio clínico. Claro que quando eu for documentar aquele raciocínio clínico, eu tenho que utilizar uma linguagem padronizada para poder caracterizar aquele raciocínio clínico. Que linguagem padronizada é essa? NANDA e CIP. Atualmente a gente utiliza essas taxonomias. Essas taxonomias vão, portanto, padronizar, trazer um termo para aquele raciocínio clínico que você teve, para aquele contexto que você chegou, para aquele problema que você avaliou. Portanto, quando nós falamos em diagnóstico, em processo de diagnosticar, nós estamos falando de um raciocínio clínico, avaliar e identificar o que aconteceu com o nosso paciente. Não é que você tenha que ter um NANDA debaixo do braço ou um CIP debaixo do braço, você não tem que se prender a isso. O CIP e o NANDA, eles são obrigatórios no seu momento de documentar o processo de enfermagem, mas no momento de avaliar o seu paciente, que vai estar você ali atendendo ele, você já está avaliando, identificando problemas e diagnosticando problemas, diagnosticando respostas humanas indesejáveis, que é o foco da enfermagem. O foco da enfermagem não é diagnóstico médico. Se houver ou não diagnóstico médico, ainda assim haverá respostas humanas indesejáveis que você vai poder avaliar. Então, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, é identificar respostas humanas indesejáveis. Lorena, chegou para mim um paciente na qual o médico suspeita de um infarto, mas ele está com confusão aguda, com alteração respiratória, dificuldade em respirar, sentindo dor precordial, numa escala visual analógica, ele está EVA 9, e o que eu vou fazer de diagnóstico de enfermagem se eu não tenho ainda o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio? Não importa, tendo ou não diagnóstico, você já conseguiu identificar pelo menos 2 respostas humanas indesejáveis. Quais são elas? O meu paciente
está com uma dor precordial. Dor é uma resposta humana indesejável. O meu paciente está com confusão aguda. Confusão é uma resposta humana indesejável. Você vai pegar essas respostas humanas indesejáveis avaliadas, vai procurar no NANDA qual é o diagnóstico que nomeia aquela condição que você avaliou, mas esse processo de identificar o que está acontecendo, você não precisou do NANDA, você avaliou sem o NANDA. Portanto, diagnosticar, você tem que entender que é um processo de raciocínio, é um processo de pensamento, de avaliação na sua cabeça e determinação de possíveis problemas e repercussões, mas você não precisa de um NANDA para isso. Então, a segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. Você só vai conseguir diagnosticar se você tiver passado pela primeira etapa, que é o levantamento de dados. A terceira etapa é o planejamento. Quando nós falamos em planejamento, nós já assumimos mais duas situações dentro desse tópico, que é a determinação de metas e também das prescrições de enfermagem. Quando eu determino um diagnóstico, o meu próximo passo é determinar minhas metas. Depois que eu determino as metas, eu determino a minha prescrição de enfermagem, os meus cuidados. Portanto, é um erro que cometem atualmente, determinar diagnóstico, depois cuidados. Não é assim. Diagnóstico primeiro, segundo metas, depois os cuidados. Quando você quer fazer uma viagem, a primeira coisa que você escolhe é um local, né? Para onde você vai, não os caminhos que você vai percorrer. Quando nós escolhemos nós determinamos um problema, a primeira coisa que a gente escolhe, na verdade, é aonde eu quero chegar, que é o local da sua viagem, é a sua meta. Os caminhos que você vai percorrer, se você vai pegar um 53, se você vai pegar a BR sei lá o qual, isso são as prescrições. Isso você só vai conseguir escolher esses caminhos, que são as prescrições, depois que você escolher o local para qual você quer viajar. Ou seja, depois que você escolher a meta a qual você quer alcançar. Então, você tem que primeiro escolher, determinar os seus diagnósticos, depois determinar as suas metas, para que você consiga prescrever as suas intervenções. Planejamento, terceira etapa, significa determinar metas e prescrever cuidados. A quarta etapa é a implementação, é você colocar em prática aqueles cuidados que você prescreveu, é você conscientizar a sua equipe sobre a necessidade de realmente realizar os cuidados prescritos, porque você vai precisar da equipe de técnico de enfermagem. Os seus cuidados foram prescritos não só para que você os faça, mas também para que os técnicos de enfermagem, que são uma grande força da nossa categoria, para que desenvolvam os cuidados necessários ao nosso paciente. Então, você tem que conscientizar, você tem que dizer para ele a importância dele verificar a urina, por exemplo, de 4 em 4 horas dentro de uma terapia intensiva, a importância dele documentar quanto que ele utilizou para poder diluir uma medicação num paciente que é renal crônico, e você tem que fazer o balanço hídrico dele, avaliar exatamente o que está entrando e o que está saindo. Se você não conscientizar a sua equipe a respeito da necessidade desses cuidados, você não vai ter uma boa implementação. Portanto, eu só consigo implementar se eu fizer um plano. E eu só consigo determinar um plano se eu determinar um diagnóstico. E eu só consigo determinar um diagnóstico se eu levantar os dados. Portanto, até aqui você percebe que essas etapas, elas são interligadas e necessitam uma da outra, tá? Claro que um enfermeiro experiente consegue fazer isso em questões de minutos, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso até o final do nosso curso. Avaliar, olhar para o nosso paciente, determinar exatamente o que está acontecendo, determinar os diagnósticos e saber exatamente quais são as prescrições. Depois de determinar prescrições, implementar, nós vamos ter o processo de avaliação. Na 358, você vai ver essa quinta etapa como avaliação, mas atualmente a gente não utiliza mais esse termo avaliação, nós utilizamos reavaliação. É um processo contínuo de avaliação e eu parto do pressuposto que eu já tive um momento com esse paciente e agora é o momento de reavaliar.
Por que eu vou reavaliar? Para identificar se ainda permanecem as mesmas situações, se ainda permanecem os mesmos sinais e sintomas, se a minha prescrição foi suficiente para modificar o contexto de saúde e doença do meu paciente, e eu só consigo fazer isso num processo de avaliação contínua, num processo de reavaliação. Mesmo que você coloque para reavaliar se esse meu paciente teve uma melhora na eliminação urinária no período de 24 horas, por 24 horas você vai avaliar se ele teve. Não é só após 24 horas que você prescreveu que você vai novamente no seu paciente avaliar se ainda existe aquela condição. Não, nesse período de 24 horas, continuamente você vai estar avaliando o seu paciente. Por isso que nós falamos em reavaliação e não mais em avaliação. Entretanto, tudo isso é muito lindo, as 5 etapas do processo de enfermagem é muito lindo e maravilhoso, mas vai ser apenas um processo metodológico se você não aliar a esse momento uma teoria. Por que é importante a gente ter uma teoria? Porque as teorias nos dão base para afinar o nosso olhar para determinados contextos. Se você não tem uma teoria que te auxilia a avaliar o seu paciente em determinado contexto, você vai ter o processo de enfermagem único e exclusivamente como um instrumento metodológico. Então, o processo de enfermagem é algo muito bonito, muito lindo, mas ele vai ser apenas um instrumento metodológico se você não tiver uma teoria para auxiliar você a aplicar o processo de enfermagem. Lorena, por que eu tenho que ter uma teoria para me auxiliar a aplicar o processo de enfermagem? Quando você tem uma teoria que aplica-se ao contexto que você trabalha, você vai afinar o seu olhar para o levantamento de dados, para a interação com aquele paciente. Então, você vai conseguir saber exatamente quais são as suas prioridades naquele momento. Eu tenho teorias que são aplicadas na atenção primária, podem ser aplicadas na atenção secundária, dentro do pré-hospitalar, dentro da UTI. Então, cada situação tem um contexto específico e se você não escolher uma teoria para que você afine o levantamento de dados, afine o trato com o seu paciente, a interação com o seu paciente, você vai ter o processo de enfermagem único e exclusivamente como um processo metodológico que vai atender só o biológico e não o psicossocial. Então, nós precisamos atender o biopsico e também o social. E as teorias vão nos permitir isso. Então, eu não desvinculo a subjetividade durante o atendimento. Se eu falo em biopsicossocial, eu estou falando de uma avaliação também no campo da subjetividade.